Olá, hoje o programa Seus Direitos tem a participação do professor da FGV Direito Rio, Fábio Lopes Soares. Ele vai analisar alguns casos enviados pelos leitores. Obrigada pela participação. Sempre uma satisfação. No primeiro caso, Brigitte Vender conta que está com problemas com a Telefônica Vivo. Ela diz que sempre fica sem conexão com a internet. Quando ela liga, recebe um prazo de 12 horas para o retorno do serviço, mas isso nunca é cumprido. A empresa respondeu que fez reajustes técnicos e a linha funciona normalmente, e que ela será ressarcida do período que ela ficou sem conexão. A leitora decidiu trocar de operadora, pois o problema continua. Ontem, por exemplo, no dia 23 de setembro, ela ficou sem internet a manhã toda. Fábio, essa é uma reclamação frequente, né, da falta de sinal contra a telefonia. O que a leitora deve fazer nesse caso para evitar problemas? Primeira coisa, acho que o primeiro ponto a refletir é que ela tem direitos. Quando ela adquire um pacote de dados ou um pacote de voz com qualquer operadora de telefonia, esse serviço tem que ser contínuo, né? Alguns às vezes falam que esse serviço é um bem, acabou se tornando um bem essencial, dado a importância que ele tem para a vida diária do brasileiro. Então ela tem direito sim, não pode pagar por aquilo que não foi ofertado, que não foi prestado como serviço, tem que ter um desconto proporcional a essa falta de comunicação. E além disso, se gerou algum tipo de prejuízo, ela deve questionar isso à operadora de telefonia. Uma coisa que é importante, Irusa, independentemente do direito que o Código de Defesa do Consumidor dá pela proteção contratual ou pela falta de prestação de serviço, ela tem que registrar a reclamação na operadora. Preferencialmente em havendo ouvidorias, que ela registre na ouvidoria e com isso ela terá um protocolo que pode gerar um ato importante de prova junto à Anatel ou junto a um juizado especial. As telefonias, as empresas de telefonia estão sendo uma das empresas, está acontecendo cada vez mais elas aparecerem nos rankings de reclamação dos órgãos de defesa do consumidor como uma das primeiras a serem reclamadas. E a Anatel e os órgãos de defesa do consumidor, as entidades de defesa, o Ministério Público estão de olho nessas reclamações, atuando de forma muito forte para a melhoria desses serviços. E neste caso, assim, ela deve anotar o período que ela ficou sem internet para depois cobrar ou vai estar tudo registrado se ela pedir? Isso é um direito dela. Deveria estar registrado, né? Lamentavelmente, quem faz a prova não deveria ser o consumidor, deveria ser o fornecedor. Nesse caso, nós recomendamos sim que ela faça essa anotação e quando reclamar, informe o período que ela ficou sem a prestação de serviço, porque se ela contrata um pacote de tantos minutos ou se, dependendo de como for, isso a prejudicou, ela tem que sim exigir da operadora uma retratação, um ressarcimento, alguma coisa que minimize o prejuízo que ela teve pela não prestação de serviço. Em outro caso, também reclamando da Telefônica Vivo, João Hambúrguer diz que pediu o cancelamento da linha da mãe dele em agosto, mas mesmo depois da empresa confirmar o cancelamento, ele recebeu cobranças pelo serviço. No saque, nenhum funcionário sabia o que fazer. A Telefônica respondeu que cancelou a linha dele em setembro, mas o leitor conta que as cobranças ainda não foram corrigidas. Para isso, ele foi informado que ele vai ter que ligar na ouvidoria e falar tudo de novo. Isso está certo? Claro que não, é lamentável. Esse é o caso abusivo ao extremo. Primeiro, ele fez um cancelamento. Segundo, ele não pode pagar depois quando ele tem esse tipo de cancelamento. Se ele tem um protocolo, se ele tem um registro que já é determinado pela agência reguladora, se ele tem o registro de quando parou de pagar, ele não pode ser prejudicado por isso, não pode ser lesado por isso. E o pior, é um desserviço, você concorda, Jerusa? Você reclama, registra a reclamação, recebe uma promessa e você recebe a informação que você vai ter que contar tudo de novo? Que tipo de controle essa empresa tem? Eis um caso típico, aí sim, de ele procurar a agência reguladora ou procurar eventualmente até o PROCON, para que o PROCON possa tomar uma decisão um pouco mais forte para esse caso pontual. Ele tem que registrar a reclamação dele em um órgão de defesa do consumidor, até para que outros consumidores não passem pelo mesmo problema, pelo mesmo desagrado que ele está passando. Se você tem alguma dúvida sobre telefonia ou outro problema com serviço relacionado ao consumo, escreva para consumidor.estado@estadão.com.